Primeira coisa, né? Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Na rotina aí a gente vai ver mais ou menos como que vai ficar daqui para frente, né? Vai ter algumas novas decisões, acredito eu. Enquanto isso, a gente segue aqui no nosso caminho. Quanto à prova, Carol, diga. desculpa. A princípio, tem alguma data para retorno? Ainda não. Eu acho que chegou para vocês o dia 4, não é? Alguma coisa do tipo? Eu não vi, não recebi nada disso, não. Eu acho que foi comunicado aos alunos, é uma previsão aí. Eu até confirmo depois com a Carol, se não foi coisa da minha cabeça. Mas eu acho que a gente tem uma previsão aí para o dia 4. Porque assim, Tá como que está legal. funcionando? Está funcionando de acordo com os decretos, né? Se prolonga, se o decreto estadual Ué. prolonga, continua. Se Uhum. prolonga, continua. Só que acaba sendo A um momento. previsão, Pode falar. a previsão da escola é voltar dia 4 também, mas ainda não comunicaram mais nada. Desde o dia que nós saímos, foi dia 18 de março, já vai dar um mês, não teve mais nada diferente, sabe? A escola que você trabalha é particular ou não? É particular. É Aí particular. lá, a princípio, eles tinham feito que nem nós, né? Tinha aula online, as crianças estavam mandando exercício e tal. Mas Aham. a partir do dia 18 eles encerraram realmente, eles deram férias para as crianças. A princípio, Uhum. os funcionários entraram como recesso, agora já está como férias não remunerada. E a Uhum. previsão é até dia 4, é dia 4 voltar, né? Mas também a gente não sabe, depende dos decretos aí, né? Então, lá na escolinha onde eu trabalho, tá parado, mas continua assim, movimentando online, falando com os pais, ajudando a gastar um pouco a energia da criançada, né? Que a gente trabalha com crianças pequenas. Aonde o meu pai Sim. trabalha também continua online, não tem previsão de férias. Agora, as do estado, né, dos municípios aqui, as municipais aqui, pelo menos acho que acredito que todas, deram férias para os alunos, e aí pode ser que mude, pode ser que não. Não sei como que tá aí. Aí vai depender muito, porque tem os decretos, mas a particular ela tem uma atuação um pouco diferente, né? Então aí vai É depender muito do que vai diferente, vir. né? Só que aí a gente também tem que ver a resposta, né? Porque a Sim. gente não teve a gente não chegou ao pico ainda, a gente conseguiu assim prorrogar um pouquinho esse pico e tem que ver como que vai ser daqui em diante, se esse pico ele vai conseguir ser tipo domesticado, se ele vai acontecer, se não vai. Então acredito que todos os decretos vão partir disso daí, dessa resposta, né? Mas você Aí acredita que ainda vai ter esse pico? Porque eles já deram várias datas e depois mudaram. Será que ainda vai ter isso? Será que já eu não tá acredito bom que desse sim. jeito? E para Eu acredito diminuir que sim. só? Eu acredito que sim. Se a gente não chegar no pico, perfeito, vai ser ainda melhor, porque aí todo mundo vai passar por essa contaminação sem superlotar o sistema. Aqui a Sim, gente ainda está meio tranquilo, mas em São Paulo já tem hospitais que estão sem leitos. A previsão é para que daqui uns 4, 5 dias já não tenha mais leitos. Então, acredito que entendi. esse pico a gente, né, se tudo der certo, a gente possa, tipo, dividir ele, que a gente não chegue a esse pico, Uhum. mas a gente não tem, Amenizar um pouco daí. a gente não tem tratamento e também não Uhum. temos previsão, porque vamos supor, a vacina vai sair. Até um teste de vacina sair bem feito, vai aí cerca de um ano e meio, para depois sair por mais modificações, ela vai receber um polimento aí para ficar pronto, então vai mais de 2 anos. O que a gente pode ter são tratamentos paliativos, né, para ajudar no controle desse quadro. Saiu um estudo essa semana que esse vírus ele não é pulmonar, ele é hematológico, ele retira o ferro da hemoglobina, então pode ser um dos indícios que a hidrocloroquina dê aí algum efeito, mas também não tem nenhum estudo científico que comprove esse uso, por quê? Porque a toxicidade da hidrocloroquina é muito rápida, é diferente de outros medicamentos. Então,
entre a droga e o fármaco, basta a dosagem, né? Então, eu acredito que a gente vai passar por isso, a gente vai ter que passar antes de ter alguma situação, né, decidida. Quando teve, por exemplo, da H1N1, foi um pouco diferente, porque já tinham vacinas com a influenza, então foi uma modificação. Nesse caso, a gente não tem nenhuma vacina com o coronavírus, né? Então, é esperar a nossa ciência aí, não só a nossa, mas a mundial, a busca aí pelo pote de ouro no fim do arco-íris e ver quem vai conseguir os méritos, né? Porque agora Mas também tá tomara uma que não seja, bagunça. tomara que esse pico não seja muito grande, né? Porque, nossa senhora, é muita gente, né, Carol? É muita gente, mas a previsão, ó, né, eu tenho uma amiga aqui que tá lá na Europa, a Itália tá um mês antes da gente. A previsão da abertura lá da Itália para começar a abrir e funcionar tudo é para maio. Então a gente só tem outros países, mas que tem uma população, um perfil epidemiológico diferente, taxa de nascimento diferente, é tudo muito diferente. Então o Brasil é o primeiro que está passando por esse tipo, entende? Extensão territorial, o tipo de público acometido, um país em desenvolvimento. Então é algo que a gente não tem como criar assim, nossa, vamos fazer isso tal data. A gente estipula, mas a gente precisa do feedback do que realmente está acontecendo. Belezinha? Torcer para passar logo, credo. Muito ruim isso. Vamos orar por todos, né? Por quem a gente ama e por aqueles que são amados. Carol, Exatamente. deixa eu tirar uma dúvida. Você passou algum estudo dirigido, alguma atividade para nota, para entregar, para compor nota? Eu passei, meu bem, eu passei o trabalho. Essa disciplina não vai ter estudo dirigido. Aí a gente vai fazer uma revisãozinha hoje, de acordo com dúvida ou algum ponto que vocês queiram reforçar, porque o trabalhinho de vocês, ele vai valer 800 pontos, então dei a nota máxima nele. Entendi. E a disciplina de amanhã tem algum para entregar? Tem alguma atividade? Qual de manhã? De esporte ou de pull-up? É de POA. A de POAN eu passei em uma lista de exercício, eu postei na segunda-feira para vocês, mas a gente vai conversar um pouquinho. Na segunda-feira eu passei para vocês e dei a aula para responder. A de amanhã, à noite, que eu vou conversar com vocês. Ah, tá. Mas se você quiser, eu consegui. Minha internet está péssima essa semana, eu tô aqui no quintal dando aula, porque não tá carregando dentro de casa. Acabei de conseguir subir as aulas. Se você entrar lá no YouTube, no final da aula eu falo um pouquinho sobre os exercícios. Tá bom, eu vou dar uma olhada. Tá bom? Beleza. Mas a de Poan da noite, Carol? Não, tipo, da noite a gente vai fazer amanhã, mas também vai ter lista de exercício. Ah, tá bom. Beleza? Mas já tá no sistema para quem quiser já fazer. Carol, para quando que é o trabalho mesmo? A lista de POAN já tá no AVA desde segunda-feira, lá para vocês fazerem. No meu não tá aparecendo, não. Vou dar uma olhada de novo. Confere para mim que qualquer coisa eu dou uma publicada de novo. Tá, você lembra onde que você colocou? Ai, quebra minhas pernas, hein? Eu acho que é a unidade 3, seção 3.1. Tá, eu vou olhar lá, peraí. Tá bom? Paula, eu acho que me perguntou da data do trabalho, né? O trabalho, gente, a gente combinou para o dia 20, então vai cair lá na segunda-feira. Tem como prorrogar essa data, Carol? Olha, eu até posso fazer isso para vocês. Caso das provas, sendo bem sincera, eu pelo menos nem olhei, nem comecei. Porque assim, quando saiu o calendário das provas, até para não ser tão disciplinado, eu comecei a olhar para estudar para as provas. Sim. Sendo bem sincera com você. Então, assim, eu não olhei, eu acredito que também as outras pessoas do meu grupo também não olhou, porque a gente estava focado realmente em estudar para a prova. Não, tranquilo. Eu consigo até prorrogar esse trabalho, mas eu tenho que lançar a nota semana que vem, que o sistema vai fechar. Então, não consegue substituir ele? Dá uma coisa mais simples, depois desse esse trabalho que vale 800 pontos?
O meu tá quase pronto, pelo amor de Deus. O meu também. Vamos combinar o seguinte, eu sei que tá puxado aí, tem o serviço de vocês, entrega o trabalho, beleza? Que nem eu tinha falado com a Lília na semana passada, que ela falou assim, Carol, você vai corrigir, vai dar tempo de dar um feedback pra gente? Entrega o que vocês conseguirem fazer e eu vou considerar. E no próximo, né, para o próximo bimestre, vocês vão lapidar esse trabalho para finalizar ele. Pode ser assim? Ajuda? Ajuda. Eu, sinceramente, eu nem comecei ele mesmo. Não vou mentir para você, não. Aham. Mas não tem nem. Só tem. Para não dizer, a gente só definiu o tema. Mas essa primeira parte, Paula, tá bem simples. Não tá complexa, não. É rapidinho que você desenvolve. Então, tenta fazer, me entrega o que vocês conseguirem aí. E depois, lá para o segundo bimestre, a gente lapida eles. Assim, vocês, quem já fez, não perde, né? O que já fez. E quem aí está sobrecarregado com home office, consegue aí desenvolver algo. Pode ser? Tá bom. Não, excelente. Não, para mim ajuda pra caramba, vou falar a verdade para você. Então tá bom. Alguém Carol, mais? fala para mim de novo a unidade, que eu não tô achando realmente. Unidade 3, seção 3.1. Tá. Quanto ao trabalho, vocês querem falar sobre alguma coisa? Querem fazer algum pedido? Estão achando alguma dificuldade fora o tempo? Minha maior dificuldade é a tabulação, Carol. Não é nem o trabalho em si, mas colocar ele na BTN não é tão simples assim. Posso ensiná-los, se vocês quiserem. Super. Ô, Carol. Eu adoro a BNT, gente. Carol. Pode falar. Posso passar o meu para você formatar? Não. Ah, você adora, Carol. Fala, Rose. Então, para nós, assim, eu sou do grupo da Paula, da Vanessa, da Tice. Eu até pesquisei o conteúdo da introdução, né? Mas a gente queria ter tempo para desenvolver mais um trabalho de mais conteúdo, além da pesquisa que eu fiz. Só que, assim, realmente, foi o que a Paula falou. Para a gente que está trabalhando, que está correndo, a gente não está conseguindo tempo para administrar, para estudar para todas as provas, que não é pouco conteúdo, e fazer o trabalho. O que eu estou falando para a Paula? Para a gente usar essa introdução do que eu já pesquisei, né, baseado em artigo científico, e mandar para você. E aí, assim, eu acho muito válido, para mim, pelo menos, ter essa introdução da ABNT, se possível, presencial, porque a ABNT ela é muito complexa. Eu já fiz alguns trabalhos na Anhanguera EAD com a norma da ABNT, mas a gente falhou por coisa pouca, mas porque realmente não teve esse tete-a-tete com a aula presencial. Então, acho que válido ter isso aí numa aula presencial. Tá, ó, vamos fazer o seguinte, então. Como a gente não tem aula presencial, por mais que você ache que seja mais fácil, eu acho mais difícil. E essa é a vantagem da gente ter o compartilhamento de tela. Vocês estão aí com dúvida na ABNT, né? Pelo que eu vi aí. Gente, a ABNT não é um bicho de 7 cabeças, fiquem em paz. Vou dar uma palhinha com vocês como vocês podem fazer. Então, agora, nesse começo, eu vou passar só o grosso da ABNT para que vocês me entreguem e aliviem um pouco aí para vocês, beleza? Ok. Eu preciso saber... Mas essa parte da ABNT que você quer capa contra capa, tudo isso? Não, até porque se você for ver lá, a gente não está fazendo trabalho de TCC, não tem banca avaliadora. Então, mas essa parte da ABNT que você quer questão de configuração de como é que fala? Fonte, margem, parágrafo, essas coisas. Eu vou passar para vocês agora. Agora não, Tá. Daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês na aula, que eu acho que isso vai dar uma esclarecida para vocês. Tá legal. Só que antes de eu fazer isso, eu preciso saber. Primeiro eu vou explicar. Na semana que vem, como que vai funcionar? Prova. Todo mundo já sabe como vai ser as provas, mas eu vou reforçar em relação a essa disciplina. Nossa prova vai ser na quinta-feira da semana que vem. Vocês vão ter acesso a esse conteúdo durante 24 horas. Então, vai ter o link lá na pós-aula da unidade 1, seção 1.1,
Gente, se o cachorro começar a latir, é porque o gato tá passando. E ele só para se eu matar ele. Então, Mata perdoa o cachorro. não mata não. Deixa ele latir. Peço desculpas, essa é a desvantagem do quintal. Mas é onde o Wi-Fi tá pegando. Então é o seguinte, pessoal. Semana que vem, quinta-feira, vai ter lá o link de acesso para vocês abrirem essa prova. Eu vou postar esse link antes. Ah, Carol, então eu posso fazer a prova antes? Não. Você vai clicar e você não vai conseguir. Por quê? Porque na quinta-feira, às 19 horas, é o horário marcado para sua prova. Então, você só vai conseguir entrar na prova às 19 horas. Meu conselho, não deixe para entrar às 18 horas da sexta-feira, porque às 19 fecha. Vai que todo mundo sobrecarrega o sistema, vai que dá pau na internet, vai que dá pau no computador e você não consegue ter o que recorrer. Então, não deixe para a última hora para que você não perca esse tempo de prova, beleza? A prova vai ser composta por 10 questões. Dessas 10 questões, uma vai ser dissertativa. Essa dissertativa, eu vou colocar uma situação problema para vocês. Então, vocês já sabem que vai ter aquele tipo de situação problema que a gente fez nas aulas, que eu dou sei lá, por exemplo, que a gente fez lá, que tinha as adolescentes que receberam orientações e foi alguma coisa errada. Por quê? Por causa da faixa etária, porque é um público diferente, porque é um público mais carente. Então, ali vocês vão falar, né? Vão responder essa situação problema a que eu montar. E as outras 9 questões serão múltiplas escolhas, certo? Então, vocês vão ter um período de 24 horas. Vai ser um formulário da Microsoft mesmo, se eu não me engano. E nesse formulário vocês vão responder. Vocês vão ter a opção de receber as respostas que vocês colocaram. No entanto, não vai sair a resposta certa. Olha, por exemplo, colocou lá a letra B e a letra C. Isso vocês não vão receber nesse momento. Vocês vão receber lá na vista de prova na próxima semana. E no sistema vocês vão ter acesso à nota de vocês. Ficou claro isso? A nota só sai depois, né? A nota só sai depois lá no sistema. Vocês, por exemplo, se vocês respondem formulário do Google, muitas vezes vocês recebem a pontuação na hora. Certo? Isso na prova não vai ter. A pontuação de vocês vai ser liberada lá no AVA de vocês. Mas eu quero conferir a tal pergunta porque para mim era letra A e não outra resposta. Então, na próxima semana, uma semana depois da prova, a gente vai fazer a vista de prova, onde vocês vão poder esclarecer. Ok. Quem vai, na verdade, corrigir as questões é o sistema, mas ele tem um tempo à parte, é isso? São os professores que vão corrigir. São os professores. Isso. Tá. Certo? Certo. Dúvidas quanto à prova? Depois que eu abrir o link, Carol, eu tenho quantas horas para fazer a prova? 24 horas, mas não é depois que você abrir o link. A prova, então, ela vai ter uma data. Link em si, ele vai ter 1 hora para mim fazer, 2 horas, como se fosse um horário de prova normal? Eu acredito que a partir do momento que você abra, você tem que terminar. Independente se você ficar ali 2, 3, 4, 5 horas. Você não pode fechar ele. Então, você tem um período de 24 horas para fazer. Mas a gente conversou com a Carol que a internet pode cair nesse período, né? Aí vocês não terão salvado para enviar. Muito boa sua colocação, Paula. Pessoal, não confiem no formulário. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder no papelzinho, porque se a internet cair, vocês não perdem o que vocês fizeram de resposta. E depois que você terminar tudo, você envia. Beleza? Mas eu confirmo isso para vocês. Porque assim, no dia que vocês forem acessar a prova, eu vou estar no horário da aula e vou estar passando informações para vocês. Isso daí eu esclareço tudo na hora. Combinado? Sim, senhora. Belezinha? Tranquilo? Dúvidas? Ficou claro, Lília? Ficou sim.
tá bom. Agora eu quero saber em relação à matéria de prova. O que vai cair? Vai cair todas as nossas aulas até a semana passada. Então, são 6 aulas, ok? Unidade 1 e unidade 2. Vocês têm dúvidas sobre o conteúdo? O que é mais válido nesse momento, agora, nesse exato momento? Vocês querem a revisão ou vocês querem esclarecer o trabalho? A revisão focada na prova. A revisão. A revisão. Focada na prova. Eu confesso que eu não peguei na sua matéria para estudar como um todo ainda. Então, acho que a revisão do que vai cair na prova agora é bem válido, já que o tempo está bem curto. Tá, então, a revisão são os 6 slides. A gente vai passar um pouquinho aí do conteúdo dos 6 slides, direcionar para a prova. A gente vai vendo como que vai fluir, beleza? Começar aqui com a primeira aula, então, vou compartilhar a tela para vocês. Deem uma olhadinha se entrou. Aí a gente faz a revisão. Se terminar no finalzinho, eu mostro para vocês a bem. Pode ser? E na primeira aula, o que eu acho mais importante para passar para vocês. Deixa eu aumentar a tela. Todo mundo vê minha tela? Sim. Agora sim. Eu estou conseguindo acessar só do celular, Carol, mas é porque, na verdade, o meu AVA não tá entrando. Mas não tem problema, estou vendo o celular. Tá, eu estou tentando aumentar. Melhorou aí? Melhorou. Então, beleza. Aqui nesse começo, o que a gente falou? A gente falou que a educação alimentar e nutricional, ela teve um processo histórico, certo? No Brasil. Como que ela surgiu? Qual que foi a importância? Isso eu acho muito interessante vocês saberem. Vocês lembrarem da transição alimentar, da transição nutricional, que foi aquela época onde passou de doenças infecto-contagiosas para o quê? Para doenças crônicas não transmissíveis. Então, antes eu tinha pessoas morrendo de contaminação, de saneamento básico, de uma intoxicação alimentar, e mudei para um quadro de obesidade, diabetes, hipertensão arterial. E esse é o limiar, né? A gente começou aí a mudar esse processo, né? A humanidade hoje é acelerada. Antes as pessoas andavam em grupos, caçavam alimentos, tinham que colher os seus alimentos para não passar fome. Esses alimentos definiam os grupos que elas pertenciam. E hoje a gente tem um outro processo, a gente tem a globalização, industrialização. Por que eu vou caçar o meu franguinho se eu vou no açougue e já compro ele até limpinho, não precisa nem estripar ele, certo? Então eu tenho fácil acesso a essa alimentação, eu vou no supermercado e eu compro tudo aquilo que eu quero. E aí você tem uma influência cultural e de identidade na sociedade. Eu até pesquisei essa imagem, depois eu vou passar para vocês. E ela é bem interessante nesse ponto, que mostra a alimentação ao redor do mundo, onde mostra o que uma família americana consome uma semana, uma família indiana. Teve até um link que eu salvei para passar para vocês, aonde uma fotógrafa fez a alimentação da criança em diferentes regiões. Então você vê ali que tem uma influência cultural. Por exemplo, se vocês forem ali para o norte do país, o que vocês vão ter acesso? A muito peixe. Eu até cheguei a dar o exemplo da minha professora, que foi dar aula em Manaus, e lá o que aconteceu? Vegetariana precisou se bandear para o peixe para não comer muita fritura. Então ali você tem essa influência. Aqui é onde a gente mora, o que tem influência? Muito da comidinha mineira, o torresmo, a couve, a feijoada, a mandioquinha frita, a polenta. Então você tem essa influência cultural e de identidade na sociedade. Em particular, tem bolinho caipira também, né? Que ele é regional. Ah, é regional. O meu TCC falei de bolinho caipira, gente. Ah, eu sei toda a história do bolinho caipira. Muito fofinha, muito legal. Era feito de peixe antes. Depois que foi mudando essa receita aí. Ah, ainda bem que melhorou.
Como agora eu sou vegetariana, eu como de carne de soja, né? De brócolis, os outros são gostosos, mas perde o, né? Não é aquele caipirinha gostoso. Então, a gente vai para carne de soja. Beleza, galera? Então, hoje a gente tem uma outra influência com o alimento. Antes era uma sobrevivência. Se você pega lá, você lê aqueles livros históricos, você assiste aquelas séries. Eu gosto muito de histórias, vocês já sabem disso. Antes, você caçava, por exemplo, ia caçava um veado. Como que fazia? Fazia uma conserva, porque talvez aquele animal fosse o que iria alimentar aquela família por um mês. Eles iam atrás de provimentos para armazenar e faziam racionamentos. Se você pega, por exemplo, países da Europa, castelos no passado, você tinha um racionamento por causa do frio, porque ninguém saía para caçar. Você tinha ali que colher a lã, tecer a sua lã, para que você pudesse se agasalhar. Hoje não, hoje a gente vai ali numa loja, compra um cobertor, compra uma blusa, compra uma calça, a gente tem um processo industrial muito grande, a gente consegue adquirir esse alimento em qualquer canto que a gente vai, é só ter a moeda de troca, né? Eu compro. E esse alimento ele já não é mais só a sobrevivência, ele entra na questão do prazer e socialização. Hoje é seu aniversário, vamos comer, morar? Então aí você tem um conjunto em volta dessa obra. Beleza? Isso aqui é o que a gente falou. Vocês têm que saber a diferença entre alimentação e nutrição. A alimentação, conjunto de substâncias necessárias para a manutenção e o sustento da vida. Então, eu estou comendo e estou fornecendo energia para o meu organismo. Seja uma energia com calorias vazias ou não. E a nutrição é o modo de digerir e absorver os alimentos. Porque nem tudo aquilo que eu como, eu vou absorver. Certo? Espera aí que eu vou ter que sair da sala para adicionar a pessoa aqui. Já volto para a aula. Não. Pronto. Vou compartilhar de novo. Então, tudo aquilo que eu como nem sempre será absorvido. A nutrição, ela tem um processo de ingestão, digestão, absorção e excreção, certo? Por isso que o termo é educação alimentar e nutricional, que são todos os aspectos que envolvem os alimentos, o processo de produção, abastecimento, transformação e aspectos nutricionais. Então, a gente precisa tentar educar esse indivíduo de acordo com que ele mantenha a necessidade da manutenção, suas necessidades energéticas, a manutenção da vida, suas necessidades fisiológicas e nutra esse organismo. Dúvidas até aí? Sim? Não? Não. Não. Professora, eu não estou vendo os slides. Deixa eu sair e pôr de novo, então, porque para mim está aparecendo o que eu estou compartilhando. Ok. Eu tive um probleminha assim essa semana também. A aluna precisou sair da sala e voltar. Então eu vou sair, então eu vou voltar. Não, peraí, eu mandei de novo, ver se chegou. Não, tá tudo preto. Não, Tá, vou sair então, e voltar. Sai e volta que eu te espero. Ok. Só esperar a colega voltar e a gente já continua, tá bom? Então, galera, até aí vocês entenderam o que é esse processo, né? Essa transição alimentar, a importância da educação alimentar, em você entender o porquê esse termo, educação alimentar e nutricional, porque você trabalha com as necessidades da manutenção da vida, as necessidades fisiológicas e o que de fato você vai absorver. Ó, vou compartilhar a tela de novo e você vê se tá indo agora, beleza? Ok. Mandei. Agora sim. Agora foi? Então, beleza, vamos continuar. Foi. Obrigada. Tá bom. Nada. E aí a gente continua. Educação alimentar e nutricional
tem que respeitar os direitos humanos, que é o direito humano à alimentação adequada. O que é esse direito humano à alimentação adequada? É você oferecer alimento em quantidade suficiente, em qualidade, diversidade e também de acordo com a segurança microbiológica e tecnológica desses alimentos a serem consumidos, certo? Isso aí vocês já viram, reviram do lado do avesso, de cima para baixo, lá em políticas públicas. Políticas públicas, galera, é uma coisa aí que vocês podem pular, que não é o foco dessa matéria, não pretendo cobrar na prova, tá? Direito humano à alimentação adequada, sim. Agora, políticas públicas, aqueles programas lá, não é a ideia que cair, não. Então, a gente problematiza, né? A gente vai lá numa população, vai problematizar o que está acontecendo e então vai tentar criar uma aplicação, uma situação ali. Então, a gente vai fazer uma abordagem e utilizar recursos educacionais. Olha, aquele indivíduo ali, aquele grupo, não se alimenta muito bem porque não tem condições econômicas de fazer uma boa refeição. Então, a gente vai criar uma abordagem que vai mostrar que uma alimentação adequada sai mais em conta do que uma alimentação inadequada. De que forma? Criando estratégias. Porque se eu chegar lá e ensinar que patinho moído porque não tem gordura, é mais em conta porque é saudável, aquele indivíduo vai olhar para você e vai falar, eu não consigo nem comer a linguiça, como que você quer que eu coma um patinho moído? Então, a gente tem que se encaixar na realidade ali. Assim como qualquer outra área da nutrição, a gente tem que considerar as fases da vida. A gente viu isso na última unidade, porque cada fase tem um desenvolvimento diferente e uma necessidade diferente. E o objetivo da EAN é contribuir para assegurar o direito humano à alimentação adequada. A gente precisa contribuir para a segurança alimentar e nutricional. A gente tem que valorizar essa cultura, por quê? Porque se a gente valoriza o hábito cultural, a gente trabalha com a questão regional daquele indivíduo e facilita a acessibilidade do alimento àquele grupo. Então, a gente vai estar trabalhando culturalmente e economicamente, casando esse fator, o alimento e o que tem ali disponível para aquele grupo naquela região. Incentivar a sustentabilidade. Sustentabilidade é um modo que a gente tem hoje de preservar o nosso mundo para gerações futuras. Essa seria uma pequena definição de sustentabilidade. Então, a gente precisa pensar de qual maneira será mais danosa. Por exemplo, hortas caseiras maravilhosas, você está incentivando a sustentabilidade porque aquele indivíduo está consumindo, está ali talvez reaproveitando uma garrafa PET, está aprendendo a plantar, diminuindo o consumo de agrotóxicos e assim por diante. Assegurar a autonomia das pessoas em relação a hábitos alimentares saudáveis. A nossa função como nutricionista no atendimento clínico, atendimento em grupo, é ensinar que aquele indivíduo aprenda a ter autonomia de escolha, para que a gente não precisa ficar de mão dada com ele, ensinando o que ele deve ou não comer, para que ele entenda a diferença de uma banana para uma batata frita antes de um exercício, ou de uma banana para uma batata frita no meio ali, no intervalo das aulas. Então, a gente precisa assegurar essa autonomia, para que ele saiba ir num buffet ali e fazer as escolhas certas no self-service. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Isso aqui é para saber de trás para frente. Nutricionista dentro da educação alimentar e nutricional tem o papel de educador. De que maneira? Promovendo a saúde, contribuindo para a manutenção da saúde, recuperação da saúde e auxiliando na prevenção e tratamento de doenças. Nós somos educadores. E essa parte de educar, a gente utiliza em todos os aspectos, principalmente na educação alimentar e nutricional. Então, a EAN vai auxiliar o educando a compreender e seguir uma dieta ou orientação nutricional. A gente tem que ensinar que ele aprenda aquilo que você está falando, né? Olha, eu quero dessa forma. Como? Você vai passar os meios para ele. Beleza? Dúvidas até aí?
Então, aí, um resuminho da história, tem a transição alimentar, tem a transição nutricional aí. Começou a ter um interesse pela educação alimentar e nutricional quando? Quando começou lá o processo de urbanização, você teve o êxodo rural, aqueles indivíduos saíram do campo, foram para a cidade para começar a trabalhar, não tinham condições, começaram a morrer. Quem começou a morrer? Trabalhadores. Trabalhadores morrendo, o que eu quebro? Economia. Como que a gente melhora essa condição? Vamos oferecer caloria suficiente para ele aguentar o tranco. E aí começou a preocupação com a educação alimentar e nutricional. A gente teve também a saída da mulher de casa, ela também começou a ser inserida no mercado de trabalho lá na nossa Revolução Industrial, porque se a gente pensa lá na produção econômica, agora eu tenho não só uma pessoa sustentando a família, eu tenho duas pessoas sustentando a família. Então, eu saí de casa e fui para fora. Muda o quê? Aquele contexto, a mulher, ela cozinha, ela cuida, ela colhe, e aí a gente começa a ter a questão da comida, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, onde começou essa questão do fast food, comida congelada, onde as indústrias começaram a lucrar muito, e a gente começou a mudar ainda mais o nosso perfil nutricional. A gente incentiva o aproveitamento integral dos alimentos em 1970, começa a valorizar os nutrientes. Você tem aí um aumento da sustentabilidade, hoje em dia cada vez mais. Você vê hoje que canudos de plástico já são proibidos em alguns locais, né? E aí a gente também tem a influência da mídia na alimentação e nos hábitos alimentares. E aí, isso é uma das coisas que pegam muito nos dias de hoje. Hoje, as propagandas não conversam mais com os pais, conversam diretamente com os filhos. E é um campo muito interessante onde a gente pode falar. Começa uma imposição pela magreza, modismo nutricional, onde começa todo mundo a acreditar na cápsula milagrosa, no shake milagroso. E isso ainda existe. Depois, mais ainda em 2010, a ciência da nutrição começa a ganhar mais espaço. Surge aí cada vez mais rede social, mais blog, onde as pessoas todas falam de nutrição, mas o nutricionista não fala de lei, o nutricionista não fala de engenharia, mas o tio Zé é bom na nutrição. Aquele engenheiro que abriu um restaurante manja tudo de nutrição. E aí é onde a gente começa a ter que lutar mais ainda pelo nosso espaço. Dúvidas até aí? Essa parte aqui eu também não pretendo. É só que vocês saibam o seguinte, que áreas da atuação do nutricionista dentro da EAN são todas. Nós somos educadores em todas as áreas da nutrição, educadores de alimentação e nutrição, dentro de todas as áreas de atuação. Quais são essas áreas de atuação? A gente tem coletiva, clínica, saúde coletiva, docência, indústria de alimentos, nutrição e esporte, marketing na área de alimentação e nutrição. E se vocês pegarem a nova resolução 600/2018, vocês têm aí bastante coisa agregada. Dúvidas, pessoal? Aqui um modelinho de situação-problema que eu posso cobrar na prova. Recurso utilizado, palestra, tema, hábitos alimentares saudáveis, público-alvo, adolescentes do sexo feminino, descrição do público-alvo, grupo A, grupo B. O grupo A tem uma classe social AB, poder aquisitivo maior, e o grupo B, classe social DE, poder aquisitivo menor. A abordagem do profissional nutricionista será a mesma para os dois grupos? O que poderia diferir entre esses dois grupos em relação à nutrição? Essa é uma situação-problema que eu posso cobrar para vocês, nesse modelinho. Tranquilo? Dúvidas sobre a primeira aula? Sim? Não? Tranquilo, Carol. Beleza, então vamos lá para a segunda aula. É um pouquinho mais acelerado, gente, porque essa aula eu já dei para vocês e hoje é realmente uma revisão. Então, eu tô pegando aí uns pontinhos para ver se a gente consegue passar por tudo, tá? Carol, com bastante carinho, assim, principalmente no foco da prova, tá? Com muito amor nesse coraçãozinho, tá? Eu tenho muito amor no meu coração, sempre. É vocês que me desprezam. Para com essa ideia que você não tem. Essas provas são tudo mestrado. Para com essa
Ai, que É verdade, a gente te ama, só que não é recíproca nem verdadeira na hora da prova pra gente, não. Ai, Não é que correspondido na absurdo. prova, né, Paula? Ai, que Verdade. absurdo. Não é correspondido, Mari, entendeu? Vê aí se entrou outra tela para vocês. Entrou, Carol. Entrou. Então, aumentar de novo aqui para quem está no celular, facilitar um pouco. Foi. Essa parte, olha como eu sou um amor. Não precisa, tá? Essa parte aqui não é o foco dessa matéria, só para vocês entenderem um pouquinho a linkagem. Interessante. Perspectiva tradicional e perspectiva Isso emergente. não, né? Isso não vai cair, não, né? Isso aqui é interessante. Não sei se pode cair, pode não cair. É interessante, mas não é a certeza 100% que vai. Tradicional, a comunicação realiza-se em uma única direção. E a perspectiva emergente, a comunicação é dialógica. Qual que é a tradicional? Eu explico, você escuta e já era. A emergente é o envolver. Eu vou colocar uma comunicação dialógica de que maneira? Eu te envolvo na minha explicação, eu peço exemplos, eu faço a interação para que potencialize essa educação aí. Focaliza a doença e intervenção curativa. Hoje a gente já faz um processo de saúde, doença e cuidado. Como? Antes eu tinha só a doença, ficou doente, eu trabalho com a parte de curar. Hoje eu quero já manter a saúde, fazer uma prevenção. Caso essa doença ocorra, aí eu entro com cuidados. Tradicional, centrada na mudança de comportamentos individuais. Então, você tem que fazer isso porque você é dessa maneira. E a emergente, transformação nas realidades nas quais se conformam os processos vitais das relações humanas. A gente tem uma grande interação do meio com o que nos cerca. Por exemplo, nesse momento de pandemia, qual é a tendência de grande parte aí das pessoas? Não tenho o que fazer, vou lá e vou comer, que ali eu estou no meio inserido, que eu estou com aquela disponibilidade, a minha cabeça está vazia. Você tem um meio que interfere na sua alimentação. Tradicional, dita comportamentos a serem adotados para a manutenção da vida. Você faz isso. A mais B mais C. E a emergente, você valoriza o espaço das relações interpessoais como contexto de práticas educativas. Então, aí você tem o meio e as pessoas interagindo na sua melhora, né? Estimulando, de alguma forma, mexendo com as suas escolhas. A relação entre profissionais de saúde e a população é autoritária, paternalista, simétrica. Eu mando, eu cuido, eu faço isso. E a emergente, todos os profissionais e usuários atuam como iguais, ainda que com papéis diferenciados. Eu tenho que mostrar àquele indivíduo que eu não estou mandando, eu não estou no comando, eu estou pegando a mão dele e caminhando junto com ele. Dúvida nesse ponto? E aí, caráter informativo, onde eu só passo o que há de novo. E a emergente, eu tenho uma troca de saberes. E nem eu dou muito exemplo de vocês que trabalham aí um ano, que tem uma experiência bem mais acirrada do que a minha. Então, eu aprendo muito com vocês. A gente tem uma troca, a gente aprende, a gente tem um constante aprendizado a todo momento, né? E aí a tradicional parte do pressuposto de que a informação gera competências para a tomada de decisões racionais voltadas para a prevenção de agravos e de que gera mudança de comportamento, hábitos e atitudes. A informação gera competências. E a emergente, é necessário conhecer os indivíduos para os quais se destinam as ações de saúde. Por quê? Porque cada um é um. A gente tem uma individualidade a ser respeitada. Não adianta passar a informação para eles. Gente, desculpa, é o gato. Não adianta eu passar a informação para eles, sendo que eles não vão entender aquilo, eles não vão compreender aquilo. Eles não têm um estudo para aquilo, eles não têm um vocabulário para aquilo, para aquela informação. Eles são adventistas, por exemplo. Não adianta eu passar lá
uma carne de porco que tem a pata com fenda, ele não vai comer. Então, eu tenho que entender esse indivíduo, não é só passar informação, é saber para quem eu estou passando essa informação. Tradicional visa persuasão com base na racionalidade e na autoridade do profissional de saúde. Então, o profissional ele vai chegar e vai tentar te persuadir. Olha, você está acima do peso, você vai morrer. Estou trocando a sua saúde, estou trocando a tua vida pelo seu tratamento. E a emergente visa comunicação em saúde sensível às dimensões subjetivas e culturais dos sujeitos envolvidos no processo de mudança social. Então, aí a gente tem que encarar o indivíduo e aprender um pouquinho da empatia, se colocar no lugar dele e tentar mudar essa perspectiva. Dúvidas? O negócio travou aqui. Não. Guia alimentar para a população brasileira é um guia básico. Oi? Ô, Carol, Diga. volta lá no slide, por favor. Se eu conseguir, senão eu saio e volto. Aqui, foi. Pode falar. O modo tradicional, a segunda linha, você pode revisar para mim? Parte do pressuposto que a informação gera competência. A informação gera competências. Então, assim, por exemplo, Rose, você não come salada, você não come manga, vamos colocar o caso da minha avó. Você não come manga, você não come melancia, porque quando você era pequena, sua mãe não deixava você comer nenhuma fruta, porque aquela fruta ia te fazer mal. Aí hoje, você vem e passa comigo na Nutri, e eu falo para você o seguinte, Rose, você tem que comer alface, melancia, mamão, manga, porque tem fibra e é o que vai fazer seu intestino funcionar. Ah, doutora, mas eu não gosto. Não me interessa, você tem que comer, porque os estudos provam que a fibra faz bem dessa forma e começa a passar a informação da importância daquelas fibras para o seu organismo. Só que em momento nenhum eu te ouvi para entender o porquê que você não se alimenta daquilo. Será que eu não deveria fazer diferente? Olha, eu não como, você relata para mim, eu não como manga e mamão e melancia, porque quando eu era pequena, minha mãe falava para mim que fazia mal e eu não podia comer. Hoje eu tenho um bloqueio contra isso. Aí você senta e fala, mas por que ela falava que te fazia mal? Ah, porque me dava dor de barriga. Não, mas talvez possa ser o excesso, você tem que pensar no conjunto da sua alimentação. Se você tem esse problema, se você tem esse medo, a gente pode colocar substituições. Por exemplo, eu quero que você coma o mamão por causa do licopeno, mas não tem problema, eu te dou abóbora. Você gosta de abóbora na hora da comida, junto com o almoço? Ah, gosto. Então a gente tenta fazer uma estratégia até que você evolua o seu paladar. Então eu combino a informação com o feedback do paciente, o que esse paciente sente. Primeiro, tradicional, só informação. Perspectiva emergente, informação mais individualidade. Deu para entender? Entendi, eu entendi. Deu. Obrigada. Mais alguma dúvida, galera, em relação a isso? Vamos continuar. E aí a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, um guia elaborado justamente para os leigos aprenderem de alguma forma a se alimentar melhor. Ele é de fácil acesso, uma fácil linguagem, para que aqueles leigos, gente, quando eu falo leigo, não é o leigo, nossa, você é burro. Não. São os leigos na ciência da nutrição. Nós passamos a informação técnico-científica para as pessoas. Então, é um linguajar fácil para que esses leigos, que não são da área, entendam essas informações. Então, esse guia, ele defende o acesso permanente e regular dos alimentos à população, tem que respeitar ali os aspectos biológicos e sociais do indivíduo e também tem que valorizar ali a sua cultura alimentar, pelas dimensões de gênero, raça e etnia, que a gente sabe que tem uma mudança ali ao longo do nosso território brasileiro. Deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro. O que deve ser acessível? O alimento. Deve ter harmonia, quantidade e qualidade, e apresentar variedade, equilíbrio, moderação e prazer.
baseado em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Isso é o que o Guia Alimentar para a População Brasileira defende. E aí você tem as categorias in naturas, que são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, como exemplo, folhas, frutos, ovos e leite. Então, é aquilo que não recebeu nenhum processamento. Você vai lá na feira e você compra a sua beterraba com casca, a sua cenourinha com cabinho, com casca. E aí você tem os minimamente processados, que é aqueles que receberam um processo mínimo sem muita perda. Então, são os alimentos in natura que antes da sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas, sem agregação de sal, de açúcar, gorduras ou outra substância. Por exemplo, as bandejinhas de feira, que você tem lá sua cenourinha ralada, sua couve cortada, que são esses minimamente processados. Aqueles grãos que foram ali a granel, que foram moídos em forma de farinha, minimamente processados, não perderam tanto a sua qualidade nutricional. E aí você tem aqueles processados que já passaram por um processo de fábrica, passaram pela indústria, com a adição de sal ou açúcar ou qualquer outra substância. E aí você tem como exemplos enlatados, uma cenoura enlatada, uma ervilha enlatada, um palmito, uma cebola, que são esses conservados. Então, a gente tem in natura, minimamente processados, e os processados. E aí, por último, a gente tem os ultraprocessados, que são as formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Óleos, gorduras, açúcar, amido, proteína, que são o quê, gente? Aquelas coisas que criança adora. Os marshmallows, os biscoitos, as balas, as bolachas recheadas ou os biscoitos recheados, são aquelas guloseimas. E hoje é o que a gente tem muito, cada vez mais no mercado. Você, não só mais criança, né? Criança, adolescente, adulto, que vai ver os docinhos, pega os docinhos, a bolacha recheada, que é mais fácil, que são refeições práticas. E isso é um dos desafios que a gente tem hoje em dia que contribuem aí para nosso quadro de doenças crônicas não transmissíveis. Então, aí o guia também defende o seguinte: ultraprocessados, evite. Processados, limite. In natura ou minimamente processados, base da alimentação. Podem ver que tem um formatinho de pirâmide em relação à quantidade, onde in natura ou minimamente processados, maior quantidade. Processados um pouco menor e ultraprocessados é o que eu tenho que evitar mais ainda. Belezinha, galera? E aí você pensa na sustentabilidade social, ambiental e econômica. Você tem que ter uma alimentação sem comprometer os recursos naturais, sem comprometer a sua sociedade, sem comprometer a sua economia. Você reduz aquele impacto em relação ao seu alimento, à sua produção. Isso você vai pensar lá no seu óleo de cozinha, que ao invés de jogar na garrafinha, você joga na pia da cozinha, né? Então, aquele óleo usado, você tem lá uma reserva, hoje tem coleta seletiva de óleo. Então, você começa a agir de maneira diferente diante desses pequenos atos. A abordagem do sistema alimentar na sua integralidade. Então, a gente tem que pensar na água, no solo, os meios de processamento, distribuição, comercialização e descarte de alimentos e contemplar estratégias que o sistema não seja prejudicado. A gente tem que respeitar de onde esse alimento vem. A gente tem que conservar a água que é utilizada na rega, o solo que vai sendo empobrecido conforme vai sendo utilizado, vai sendo abusado, não posso nem dizer abusado, mas utilizado mesmo, né? Você tem lá um sistema de colheita, você tem que ensinar aquele indivíduo a importância disso, que jogar um lixo na rua não é correto, que você poluir esses lençóis freáticos não é correto, e pensar em maneiras práticas para ensiná-los de como que eles podem fazer o processamento daquele alimento sem danificar tanto, certo? E aí você tem a valorização da cultura alimentar e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes nas diferenças natureza. Característica mais humanizada, então você vai considerar cultura, religião, ciência, hábitos e preferências pessoais.
A comida e o alimento como referências, valorização da culinária enquanto prática emancipatória. Então, o conjunto de cheiros, sabores, cores, o ato de se alimentar e estabelecer vínculos. Aí a gente retoma aquela questão de cozinhar, né? Você restabelecer os laços, os vínculos familiares, que a gente teve lá a retirada da mulher de casa e inserida no mercado. Então, as refeições em família já foram se perdendo nesse momento. Então, aí a gente faz um resgate cultural. Promoção do autocuidado e da autonomia. Então, a gente tem que promover que aquele indivíduo se sinta capaz e se sinta suficiente. Olha, eu sei escolher a minha comida, eu sei produzir a minha comida, eu sei preparar. Eu tenho esse cuidado, eu sou capaz. É você promover isso nesse indivíduo. Estímulo da população para que se participe ativamente nos programas e ações propostas a fim de se tornarem autônomos, para que possam ter conhecimento e liberdade de tomar decisões importantes no âmbito das escolhas alimentares. Você vai interagir, você vai inserir aquelas pessoas, aquele grupo, em programas e ações que façam eles se sentir importantes, que façam eles se sentirem preparados para a tomada dessas decisões. Diversidade no cenário de prática, ações diversificadas a fim de atender às diferentes necessidades. Olha, eu tenho ali um grupo de adolescentes, só que eu tenho um adolescente que joga no computador o dia inteiro, eu tenho aquele adolescente que pratica basquete, eu tenho aquele que estuda. Então, a gente tem que entender que há diferenças em cenários. Então, eu estou atendendo um grupo e tenho que tentar alcançar a individualidade dessa pessoa dentro desse grupo. Atendendo o quê? As necessidades que são diferentes. Intersetorialidade. Então, você tem uma construção coletiva de saberes, linguagens e práticas diferentes. Você precisa fazer um casamento de tudo isso para que você consiga atingir o objetivo da sua ação em EAN. Como? Aquele indivíduo, eu vou falar com uma criança, a criança não sabe ler, então eu vou usar o quê? Uma linguagem visual, eu vou passar desenhos, eu vou fazer teatro, eu vou fazer fantoche, algo do tipo. Então, a gente casa essas diferenças, né, esses saberes aí, de uma maneira que eu consiga atingir ainda mais. Planejamento, avaliação, monitoramento das ações. Então, eu vou planejar o que eu vou fazer, eu vou avaliar o que eu fiz e eu vou monitorar enquanto elas são executadas. Beleza? Aqui um resuminho dos princípios estruturantes para as ações da EAN. Isso aí é interessante, tá, galera? Eu, particularmente, sou meio suspeita, porque eu acho tudo interessante, né? Ainda mais para prova. Beleza, pessoal? Dúvidas? Aquilo lá é interessante também, certo? Qual? Isso é. Gente, fica tranquila, a prova vai estar tranquila. Vou passar agora. Tranquilo. Ai, fica me difamando. Agora fica até Pode gravado. fazer no seu horário para a gente fazer consulta à professora, né? Na tese de mestrado, né? Eu posso colocar a minha imagem enquanto vocês fazem a prova para vocês ficarem admirando os meus olhos. Nossa, que profundo isso. Foi a tela aí, galera? Sim. Então, vamos lá. Não aumentou. Gente, tá esfriando aí do ladinho de vocês? Então, vamos lá. Ato de se alimentar é comum a todo mundo, aos seres humanos e aos animais. Difere no quê? Para os animais é instintivo e para os humanos a gente tem uma intervenção. Devido à nossa racionalidade, a gente pode escolher e pode ser influenciado por esse ato de se alimentar. E os animais não, os animais eles estão com fome, ele tem o instinto de, vou comer e vou parar.
O animal é muito engraçado porque ele tem um controlinho ali, ele tem um mecanismo. Vou comer o tanto que eu quero. Você pode encher aquele pote. Ele vai comer o que ele quer, ele não vai passar daquilo, ele não vai fazer de tudo para limpar o prato, como muitas pessoas fazem. E aí o hábito alimentar versus comportamento alimentar, é bom que vocês saibam a diferença disso. Aí, o hábito alimentar, percepção sobre determinada comida e escolhas alimentares que são feitas. Então, olha, eu sei que isso faz bem. Eu vou colocar isso porque combina com tal alimento. E o comportamento alimentar é como você se posta, como você se porta diante dessa refeição, diante desse alimento. Olha, eu como porque eu sou compulsivo. Olha, eu como de gula, eu tô cheia, eu já não aguento mais nada, mas eu vou comer porque, eu vou comer. Não vou comer na frente daquela pessoa lá porque eu tô com um pouco de vergonha, não me sinto à vontade, certo? E você tem aquela visão, necessidade fisiológica para se manter vivo ou fonte de prazer, ok? Então, comportamento alimentar, modo de consumir e a visão. Olha, vou comer aquela refeição porque eu tô com fome e eu preciso de energia. Nossa, eu vou comer aquele pudim de leite condensado porque eu tô com uma vontade de comer, ele vai me trazer a sensação de prazer. E aí você tem aqueles procedimentos relacionados às práticas, você tem que pensar no comportamento alimentar, o que se come, o quanto, como, quando, onde e com quem se come. Aquela reação diante daquele alimento. Seleção de alimentos e aspectos referentes ao preparo da comida, associados a atributos socioculturais, aspectos subjetivos individuais e coletivos relacionados ao comer e à comida. Então, são os alimentos, preparações apropriadas, escolhas alimentares, combinação de alimentos, comida desejada, comida apreciada, valores atribuídos, aquilo que se pensa que come ou que gostaria de ter comido. Esses são os valores, né? São aqueles aspectos subjetivos. Eu tô comendo esse arroz, esse feijão com esse frango grelhado, ou vamos fazer diferente, que é o mais comum no hospital. No consultório. Olha, o meu almoço foi um prato de salada com 2 filés de frango grelhado e uma fatia de batata doce, mais uma laranja depois do almoço. Você tempera essa salada? Eu coloco limão e um pouco de sal. Come mais alguma coisa? Não como. Mas eu sinto uma falta do arroz, do feijão. Gosto tanto de arroz e feijão, mas engorda. Então eu não vou comer. Aí o que acontece? Você tem aquela sensação, olha, eu tô comendo isso, mas isso é um pouquinho frustrante, porque eu gostaria de estar comendo meu arroz e feijão. Será que a gente não pode educar esse indivíduo para que ele consuma o arroz e feijão junto à salada, ao filé de frango grelhado, e aí consiga atingir o objetivo da mesma forma? Então, você tem toda uma relação diante desse alimento. Você tem que entender como que essas mudanças podem acontecer para que você tenha o sucesso das intervenções em EAN. Como? Não adianta você dar o comando, olha, você tem que trocar, por exemplo, os seus alimentos ultraprocessados por alimento in natura, mas você só come ultraprocessado. Então, a gente tem que mostrar o caminho, mostrar as situações que podem mudar esse comportamento para que gere a autonomia de escolha. Que nem esses dias conversando com o professor, e ele, conversa, vem, ele fala assim, olha, eu sei que faz mal, mas eu sou viciada em nitrito e nitrato, porque eu adoro uma salsicha, eu gosto do hambúrguer, eu gosto do embutido. E aí ele falou, aí veio uma amiga nutri que falou, você para com isso, você vai morrer. Aí ele, aí eu não tive que fazer, tive que abandonar meu nitrito, meu nitrato, e às vezes eu como um pouquinho. Mas você tem que mostrar como que você faz essas trocas, né? Porque você tem um comportamento. Por que ele come aquilo? Porque ele gosta. Eu vou tirar com tudo? Eu vou tirar tudo? Será que eu não posso abrir exceções? E aí cabe a gente definir esse processo. O que vai influenciar o hábito, o comportamento alimentar? Aspectos socioculturais, fatores emocionais, mídia, propaganda, gosto, sabor, aspectos socioeconômicos. Em relação a esses aspectos, vocês têm alguma dúvida ou vocês querem que eu passe essa revisão também? Que foi algo que a gente debateu bastante na sala de aula.
Tô me sentindo ignorada. Não, pode relembre, dá um remember aí. Dá, então vamos lá. Aspectos culturais. Então, a gente tem que pensar nas práticas religiosas, nas crenças. A gente tem que pensar que aquele adventista tem uma alimentação diferente, por exemplo, de um católico. Minha avó, eu sou vegetariana. 500 vezes por mês, ela me fala que não é pecado eu comer carne, que na Bíblia fala que eu posso comer. Só que é um estilo de vida pelo qual eu optei. Mas ela fala que não é pecado. Puxa a tela aí Isso. Eu fui admitir outra pessoa na sala que tinha entrado agora. Desculpa, esqueci de avisar. E aí você tem os tabus alimentares. Por exemplo, abóbora é comida de porco. Inhame é comida de porco. Manga com leite faz mal. Manga com leite mata. Então você tem esses tabus. São os aspectos culturais envolvidos, certo? Fatores emocionais. Você tem aquele sentimento envolvido, o prazer em se alimentar em família, ou alegrar em algo, em comer algo que você gosta muito. Aí você tem aquela, nossa, eu gosto do bolinho de chuva da minha avó porque todo mundo se reúne. Nossa, eu não gosto dessa abóbora porque uma vez eu comi tanto que eu vomitei e aquilo me lembra. Então você tem fatores emocionais que envolvem esse alimento, certo? Fatores podem levar a doenças também. Mídia propaganda, a gente tem a mídia lá influenciando todo mundo. Hoje a gente tem um contexto ainda muito pior, o body positive, que a gente tem os extremos, né? Infelizmente o equilíbrio é uma coisa muito de difícil acesso, de difícil entendimento ao ser humano. O equilíbrio é um pote de ouro no final do arco-íris, né? Você tem aquela questão, você tem que ser magra, 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 você tem que ser linda, você pode levar um transtorno. Aí você tem comerciais que influenciam isso, você tem mídias sociais principalmente. Só que hoje a gente tem o antagonista desse movimento, né? Que você tem que se aceitar como é. Aí a pessoa tá lá em um grau de obesidade, correndo riscos, oferecendo riscos à sua família, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica não transmissível. E riscos à sua família não, à sua saúde, né? E aquela pessoa fala, você não pode definir que eu tenha que perder peso, você não pode definir que eu não esteja bem, você não pode definir padrões de beleza porque eu estou linda. E aí começa processos contra avião, começa processo contra restaurantes por causa da cadeira. Você está fora do padrão de saúde, mas você quer defender o movimento por estética. E aí nós, né, que defendemos a saúde, começamos a ter o que? Atos de preconceito. E isso é uma influência negativa da nossa mídia aí também. A gente tem a indústria dos saudáveis, mas a gente tem também aquela indústria do se aceitar como é, porque se eu posso comer de tudo, eu sou mais feliz. E aí você tem pessoas frustradas ou desesperadas, ou com a autoestima lá no pé. Gosto e sabor são os aspectos sensoriais que contribuem na formação dos hábitos e comportamentos alimentares. Então, a gente tem que respeitar o seguinte: o gosto do paciente. Mas na nutrição fala que isso daí é bom para a saúde, que está o suficiente e eu estou satisfeita. Pode ser o quão for, o quão benéfico for esse alimento. Se não é do paladar, se não é da rotina, se não é da cultura daquele indivíduo, você tem que se lembrar do aspecto sensorial, você tem que se lembrar por que aquela pessoa não gosta, você tem que entender e respeitar. Dei o exemplo para vocês da cebola. Eu, quando era menor, eu não comia cebola, não pelo gosto da cebola. Eu não comia cebola pelo barulho que ela fazia na minha boca. E nós temos crianças, adolescentes, adultos e idosos que não comem cebola pelo barulho que ela faz na boca. Então, é um aspecto sensorial. Às vezes, a pessoa ela não se sente confortável com aquilo, certo? Aspectos socioeconômicos. Então, a gente tem que respeitar, obviamente, a condição financeira para que a gente saiba se aquele indivíduo vai ter acesso àquele alimento ou não. O local onde vive, por quê? Porque dependendo do local, eu sei que alimentos estão disponíveis. Então, eu faço uma pesquisa ali regional para saber o que é mais recomendado, o que vai ter mais acesso.
Ah, fulano mora em tal parte da cidade. Olha, tal feira acontece lá. Você pode ir no final da feira, você consegue alimentos mais baratos. Pode ser uma pedida para você. Beleza? Comportamento alimentar, a gente tem 3 componentes envolvidos, que é o cognitivo, o afetivo e situacional. O cognitivo, que as pessoas sabem sobre alimentação e nutrição, que é aquele saber popular e o conhecimento científico. Incentiva direto ou indiretamente o comportamento alimentar. Aquela pessoa pode saber muita coisa, mesmo sem o conhecimento científico, mas o porquê? Ah, eu sei que o chá de erva doce faz bem para gases. Minha avó fala isso há anos, minha mãe fala isso há anos. Hoje a gente vê lá na nossa prescrição, lá na ficha de chás da Anvisa, que aquilo faz bem para gases. E aí a gente tem uma ação nutricional que hoje a gente trabalha com ela, tanto conhecimento popular tanto saber popular quanto conhecimento científico. Para de querer brigar. Componente afetivo, sentimentos relacionados ao ato de comer, valores sociais, culturais, religiosos e individuais. Então, você tem aquele sentimento envolvido, aquele lado afetivo naquela refeição, certo? Ai, Tilico. Desculpa, gente, o cachorro pegou meu fone. Estão me ouvindo? Sim. Eu Inclusive, tô. briga aí com fone. Desculpa. Ah, ia pegar essa, tirar sarro, né? Quase foi 1-0, hein? Quase. Vamos lá. Componente situacional. Momentos, normas sociais, cultura do local em que se encontra, fatores sociais e econômicos. Dei o exemplo para vocês da Índia. Lá tem uma norma, tem uma cultura onde a vaca é sagrada. Então, não se come carne bovina. Você tem uma norma social, ó, é proibido, é pecado. Por quê? Porque o olhar da vaca é muito humano, se assemelha aos humanos e aquela carne é proibida. Aí você tem, por exemplo, aqueles indivíduos que, por exemplo, lá do Oriente, olha, eu só vou comer se essa vaca, se esse boi for abatido em direção à Meca. Então, ele vai ser abatido pelo pescoço, decapitação. De outra maneira, ele não vai comer. Então, é o componente situacional aí, certo? Grande desafio é a baixa adesão e pouco comprometimento com o tratamento e intervenção sugerida. A gente se mata, faz uma coisa ali incrível, mas às vezes a gente tem o desafio da baixa adesão, não alcança resultados, e o culpado é quem? O nutricionista. Certo? E aí a mudança do comportamento alimentar, a gente aumenta essa adesão. Não basta a gente fazer uma prescrição sem considerar o comportamento dessa pessoa, a relação dela com o alimento, com a refeição. Então, a gente começa a trabalhar comportamentos. De que maneira? O profissional ele tem que estar preparado para isso. E aí, a gente tem o modelo transteórico, que são os estágios de mudanças comportamentais. Isso é importante, ok? Gosto dessa parte, então marquem aí. Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, que são os estágios de mudanças comportamentais. Primeiro, a pré-contemplação é quando o indivíduo não tem intenção nenhuma de mudar. Ele não está ciente dessas mudanças. Eu não quero mudar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É aquela síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então, não quer mudar, não vê necessidade, não sabe, tá? Tipo, eu não tô bem, mas bobeira. Essa mudança aí eu não preciso. Depois que passa pela pré-contemplação, você encaminha esse indivíduo para a contemplação. É onde a pessoa ainda não assumiu o compromisso. Olha, eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que essas mudanças são necessárias e elas precisam acontecer. Então, olha, meu joelho tá doendo muito e eu sei que eu preciso fazer uma atividade física para perder meu peso e eu sei que eu tenho que combinar minha alimentação. Mas eu começo segunda-feira. Porque hoje já foi, já jaquei o dia inteiro, então eu começo depois. Essa é a contemplação.
E depois você tem a decisão ou preparação. O indivíduo está decidido a aplicar a mudança. Ele começa a traçar esses planos e a se preparar para agir. Muitas vezes já começam pequenas mudanças de comportamento e quando começam essas pequenas mudanças, aquela pessoa ela se sente bem em continuar para as próximas, certo? E aí você tem o quarto estágio, que é a ação, que é onde acontece a mudança efetiva. Esse indivíduo ele vai precisar de comprometimento e determinação. Ele agregou ali na rotina dele cozinhar uma vez por semana e deixar tudo congeladinho, já que ele não tem tempo para cozinhar durante a semana. Então, aquele indivíduo se compromete, ele se determina a cumprir com o que ele estabeleceu. E a manutenção, quando as pessoas trabalham para prevenir recaídas e manter os resultados alcançados durante o período de ação. É uma etapa de continuidade em que mudanças podem continuar ocorrendo. Então, aí a gente tem que traçar estratégias para que não ocorra essas recaídas. E que, se ocorrer, para que esses resultados sejam mantidos e elas não sejam frequentes, certo? Então, é o processo onde a gente continua os estágios anteriores para que a mudança tome rumo, para que ela se mantenha. Dúvidas? Aqui, estratégias para cada estágio. Então, na pré-contemplação, atendimento em grupo, mensagem educativa que demonstra a importância da alimentação saudável, palestras educativas para doenças específicas, preparação, atendimento em grupo, palestras com debates de curta duração, demonstração da importância da alimentação para a saúde. Ação, atendimento individualizado, prescrição dietética individualizada, ensino sobre como interpretar os rótulos alimentares. Manutenção, atendimento individualizado, informações mais detalhadas e práticas e fornecimento de receitas saudáveis e oficinas culinárias. Dúvida, galerinha? Podemos ir para o próximo slide? Por mim, pode. Vamos lá, então, para o próximo. Esse foi o 3, e agora a gente vai para o 4. Foi a tela? Sim. Foi. Orientação nutricional é diferente de aconselhamento nutricional. A orientação, eu vou dar um norte, eu vou indicar a direção. E aconselhamento, eu mostro a necessidade de seguir essa orientação. Então, é a conveniência ou vantagem de alguma coisa. Eu vou indicar, eu vou sugerir, eu vou recomendar. Então, nesse ponto, eu caso o meu aconselhamento nutricional com a orientação nutricional, onde eu vou mostrar a necessidade daquele indivíduo. E aí, a orientação nutricional, ela é mais informativa, tem a prescrição e ela tem um espaço mais curto de ação. Elas são mais diretas e específicas e têm como objetivo mudar esses hábitos alimentares. Ela tem como característica ser clara, sucinta e bastante objetiva. Você faz ali uma prescrição. E o aconselhamento nutricional, ele é mais educativo. Ele é um caminho complexo e contínuo, que diferente da orientação, que vai ser a curto prazo, o aconselhamento nutricional ele vai ser a médio a longo prazo. Eu não tenho que fazer o indivíduo sentir a necessidade daquela mudança, então eu vou passinhos de bebê até que aquilo entre nele. Então, eu viso a adesão desse paciente ao cardápio proposto. Eu vou criar um vínculo, é aquilo que eu falo. Esse paciente, ele não está sozinho, eu dou a mão para ele e aí a gente caminha juntos. Vai traçar estratégias conjuntas, essas estratégias eu vou traçar junto com ele. Olha, eu gosto de beber 2 litros de Coca-Cola por dia. Olha, 2 litros de Coca-Cola faz mal para o rim, faz mal para isso, faz mal para aquilo.
Vamos tentar mudar para 1,5 litro? Ah, mas é muito difícil. Não, mas eu não estou pedindo para tirar. Vamos traçar pequenas metas. Vamos ali para 1,5 litro, que aí a gente já começa a tratar estratégias conjuntas. Que aí ele fala, não, eu acho que eu consigo. 1 litro não, mas 1,5 litro, acho que vai. Vamos tentar. E você faz ele participar daquilo. Ações educativas em saúde, atua sobre o conhecimento das pessoas, auxilia ali que aquela pessoa ela tenha um desenvolvimento crítico e capacidade de intervenção sobre suas vidas e cria condições para se apropriarem de sua própria existência. Então, nessa questão de atuar sobre o conhecimento das pessoas, é você informar e educar a partir do momento que aquele indivíduo ele tenha autonomia. Eu não preciso mais de você, Carol, para aprender a me alimentar. E hoje eu sei fazer as minhas escolhas sem precisar consultar a todo instante. Educadores, somos nós. Somos mediadores e facilitadores do conhecimento. Nós não somos detentores do conhecimento. Nós somos facilitadores, onde a gente traz a informação de uma maneira mais simplificada, mas sempre podemos aprender mais. Ensinamos conceitos importantes junto a soluções práticas para que as pessoas consigam aplicar conhecimento no seu dia a dia. Olha, você precisa comer ali o seu almoço, porque ele é rico em vitaminas, é melhor que você comer um pão com queijo, um pão francês. Ah, mas eu não tenho tempo de cozinhar, eu só paro no final de semana, eu trabalho numa rotina maluca. Não, tudo bem, já pensou em fazer congelado? Nossa, mas congelado não fica ruim, dá para congelar? Dá, você consegue congelar aquele alimento uma vez cru e uma vez pronto. Então a gente pode tentar aí umas marmitinhas. Você cria soluções para a situação e realidade daquele grupo, daquele indivíduo. Deve-se entender e considerar quem é o indivíduo a ser aconselhado, quais são os fatores que podem interferir na estratégia a ser planejada antes de iniciar a ação em IAM, que é o que vocês fizeram. Eu tenho que pensar no problema daquele indivíduo, eu tenho que pensar no problema daquele grupo, assim como eu tenho que pensar no obstáculo que eu posso enfrentar ao trabalhar com aquele grupo. Criando, então, o quê? Solução para que aquele obstáculo não pare o meu trabalho. Dúvidas? Pontos que precisam ser considerados, entra a mesma coisa da cultura, realidade econômica, nível de conhecimento nutricional, hábitos e comportamentos alimentares, motivação, mudanças e preferências e prazer. E aí a gente tem a memória alimentar. A comida tem o papel de destacar identidades e, conforme o contexto das refeições, elas podem ser nacionais, regionais, locais, familiares ou pessoais. Ela pode trazer influências além das culturas que remetem a aromas, experiências ou sabores da infância ou de outras fases da vida, relacionados a sentimentos diversos que levam à aversão ou felicidade no consumo de determinados alimentos. E aí cada um tem a sua carga pessoal. O que aquele aroma te lembra? O que aquele gosto te lembra? Aquele tempero, aquele cheirinho daquela comida. Nossa, lembra o cheirinho da comida da minha avó. Tem uma prima que o pai dela é falecido, o tio do meu pai. Ele é falecido e uma vez ela foi em casa e meu pai fez pipoca doce. Uma pipoca caramelada, acho que pode-se dizer assim. Onde ele faz na pipoqueira e aquele negócio sai grudando, assim, muito gostosa. Eu gosto mais de salgado, mas ela é gostosa. E ela chegou, ela viu aquilo, ela sentiu o cheiro e ela se emocionou. Por quê? Porque o pai dela fazia aquela pipoca. E há anos ela não comia. E ela ficou tão assim, né? Nossa, igualzinha que meu pai fazia. Ela ficou muito mexida com aquilo. Uma sensação de saudade, uma sensação de felicidade, de prazer em lembrar, resgatar um pouquinho daquilo. Isso é uma memória alimentar. O que se considerar no planejamento, olha, faltou um A aí. O que se considerar no planejamento do aconselhamento nutricional. Primeiro, problema, que é o que vocês fizeram. A gente tem que saber o problema. Para quê? Para que a gente trace a estratégia. Então, eu vou achar o diagnóstico educativo e vou conhecer o que precisa de intervenção, certo? Depois
Depois eu vou pensar no que deve ser mudado, descobrir o problema. Agora eu vou ver o que eu posso mudar para solucionar esse problema. Então, os motivos pelos quais o trabalho ou a ação está sendo proposta. Esses adolescentes estão acima do peso. Por quê? Porque comem muita bobeira. Então, vamos lá. Vamos identificar os alimentos que eles consomem. Quais razões esses levam a consumir esses alimentos? Econômica, a questão de preparo. Adolescente não cozinha, adolescente tem uma preguiça, é imediatista, são poucos os que cozinham. E determinação das mudanças que pretende alcançar. Então, seriam os motivos. Você vai trabalhar ali e vai desvendar o que você pode mudar a fim de solucionar o seu problema. O que fazer para que as mudanças sejam efetivamente realizadas? Elaboração do conteúdo programático, conjunto dos temas que devem ser abordados e discutidos para que os objetivos sejam alcançados. Então, aí você faz um conteúdo programático, um calendário, aonde você vai pontuar, olha, tal dia a gente vai fazer assim, vou trabalhar esse tema e vou discutir isso, vou dar uma situação. Espera aí que entrou a gente na sala. Então, você começa ali a esquematizar, né? Você começa ali a planejar como vai ser feita a periodização, digamos assim, da sua ação, certo? Foi. Comunicar para atingir o interlocutor da melhor maneira possível. Então, você vai criar as estratégias pensando nos materiais e métodos que serão utilizados para o conteúdo programático que possa ser desenvolvido. Materiais e métodos, você vai ter que pensar lá no ambiente em que você vai trabalhar, vai ter que imaginar o que tem à sua disposição ou não. Não adianta você querer trabalhar com data show se o local de ação não tem nem mesmo um computador. Então, você precisa casar o seu conteúdo programático junto aos recursos disponíveis. Técnicas de motivação e ensino que serão utilizadas, não basta você só chegar e passar a informação sem ensinar a razão de acolher aquela informação, o motivo de estar disposto a abrir esse espaço. Pessoal e materiais necessários para a execução da ação. Eu vou precisar de 10 pessoas, eu tenho 2. Então, eu vou ter que mudar ali o meu planejamento para que eu consiga organizar isso. Como analisar se os objetivos estão sendo alcançados? A avaliação dos resultados obtidos com o processo deve ser um processo contínuo durante todas as etapas da ação IAM. Como você vai analisar? Se você fez uma aplicação, você tem que avaliar aquele conteúdo. Vamos pensar, por exemplo, na prova de vocês. A prova é uma avaliação de conteúdo para ver se teve uma fixação, uma absorção daquele conteúdo aplicado. Então, vocês também fazem isso. De que maneira? Dependendo do seu público. Perguntas, teste, cruzadinha, prova. Aí vai variar de como você utilizou, qual recurso você escolheu, qual método e material. Beleza? Então, aqui você tem um resuminho, qual é o problema, o que deve ser mudado, o que fazer para que as mudanças sejam realizadas, como comunicar e como analisar se os objetivos estão sendo alcançados. Dúvidas, pessoal, até aí? E aí a gente tem que pensar nas habilidades que o nutricionista deve desenvolver. E aí isso é muito importante, que a gente desenvolve isso em todas as nossas áreas de atuação. Empatia, paciência, sensibilidade, motivação, fala positiva, comunicação não verbal positiva, conhecimento técnico científico, livre de julgamentos. A gente tem que ter paciência com o próximo, tem que entender o local da existência dele, respeitar essa existência, criar algum meio de motivá-lo a seguir, ter sensibilidade, entender o que ele está passando. Se ele está ali é porque algo aconteceu, uma experiência, uma vivência dele, alguma situação colocou ele naquele ponto. A gente tem que ter uma comunicação positiva, sem julgamentos. A gente tem que auxiliá-los, né? Evitar os nãos e dar a motivação. Olha, você consegue fazer isso. Ah, não come arroz, não. Olha,
Tenta colocar uma batata, você faz uma fala positiva, é diferente. Conhecimento técnico-científico a gente precisa ter para que a gente aprenda a traduzir para o nosso paciente e jamais julgar ele, jamais julgar aquele grupo, jamais julgar a atitude que ele tem diante a qualquer coisa. Belezinha? Sim, não, sim, não. Sim, Carol. Diga. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá para o nosso quarto slide. Eu acho que o da semana passada, não sei se vocês vão querer rever, tá bem recente, aí vocês me falem. A gente fechou o quarto, na verdade foi o que a gente fez. A gente vai para o quinto. Não foi minha tela, né? Vou tentar de novo. Quinto slide entrou? Sim, Carol. Então, bora lá. E aí a gente começa o aconselhamento nutricional nas fases da vida, ou ciclo da vida. Porque, como eu já reforcei muito com vocês, cada fase da vida tem uma necessidade diferente. Uma criança está ali em desenvolvimento, gasta energia, tem o estirão, o adolescente tem o estirão, depois a gente tem o adulto que trabalha, que faz alguma atividade física, aí tem o idoso que ali começa lá a caminhar para o finalzinho ali, voltando muitas vezes a ter necessidades aumentadas devido à redução de capacidades ali, muitas vezes cognitivas ou físicas, e você tem ali um processo de absorção diferente. Então, você tem que considerar cada fase para, então, fazer o seu aconselhamento. E aí entra em tudo que a gente já viu. Realidade econômica, dúvidas quanto a isso? Realidade econômica, cultura, nível de conhecimento nutricional, preferência e prazer, motivação a mudanças, hábitos e comportamentos alimentares, diagnóstico educativo, objetivos, conteúdo programático, estratégias e avaliação. Preciso saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esses pontos a serem considerados no aconselhamento. Dúvidas? Não. Eu acho válido dar uma palhinha em cada ícone, em cada item, sim. Então, é que, na verdade, isso eu acabei de falar. Então, assim, realidade econômica é o acesso àquele alimento, as condições de acessibilidade, se você tem o dinheiro para comprar, se você não tem, para você considerar ali, por exemplo, finais de feira ou alternativas que se encaixem na realidade daquele indivíduo. É você considerar o poder aquisitivo daquela pessoa para consumir aquele alimento. Cultura, hábitos regionais, você vai olhar aquele local para você ver se aquela cultura influencia de alguma forma a escolha daquele alimento, que aí entra as crenças religiosas, os tabus alimentares, nível de conhecimento nutricional. Olha, por exemplo, aquela mãe, ela teve um bebê e na quarentena dela, lá no resguardo de 40 dias, ela só pode consumir canja de frango. Aí aquele leite, ela não tem mais vitaminas para produzir, já está passando tudo para o bebê, ela está começando a ficar fraca, diminui aquela produção de leite, e aí a gente vê que é o nível de conhecimento nutricional, a gente tem que trabalhar de uma maneira diferente. Olha, mãe, você pode comer sim, come frutinha, come arroz, come feijão, porque isso vai ajudar na produção do leite. Nível de conhecimento nutricional, ele vai influenciar, então eu tenho que saber com o público que eu estou conversando. Preferências e prazer, eu tenho que respeitar o paladar do meu indivíduo. Ele gosta daquilo? Por exemplo, eu odeio jiló. Se me mandarem comer jiló, eu não como. Eu sou vegetariana, eu não vou comer carne. E teve uma aluna que veio falar comigo, professora, eu não tenho nada e a Nutri mandou eu tirar o leite. Eu posso? Por quê? Eu, por que ela tirou? Ela falou assim, ela falou que eu tenho que tirar. Mas ela gosta do leite, não faz mal. Ela tem esse hábito, por que vai tirar o leite? Então, respeitar as preferências e prazer.
Motivação às mudanças, a gente ali incentivar que aquela mudança aconteça. Hábitos e comportamentos alimentares, pensar que aquele indivíduo levou 30 anos para criar um comportamento alimentar, ele não vai mudar em 24 horas, então a gente tem que ir passo a passo caminhando para essas mudanças. Diagnóstico educativo é descobrir o problema. Depois que eu descobrir o problema daquela população, daquele indivíduo, daquele grupo, eu vou criar objetivos a fim de solucionar esse problema. Vou criar um conteúdo programático, eu vou fazer um calendário para distribuir as minhas informações a fim de cumprir com os meus objetivos e terei estratégias de aplicação. Depois que eu passar por todo esse processo, eu faço uma avaliação para ver se teve fixação da informação ou não. Deu para pegar um pouquinho? Um resuminho aí? Deu sim, Carol. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa, pergunta. E aí a gente tem um aconselhamento nutricional para crianças, que é um momento de aprendizado, bons hábitos e bom relacionamento com os alimentos. Criança é uma delícia, por quê? Porque tudo é novidade, tudo é festa, tudo é alegria, tudo é pular, tudo é brincar. Então, naquele momento, ela vai conhecer algo novo e vai desenvolver curiosidade. Se a gente consegue estabelecer uma curiosidade bem relacionada, você estabelece ali um relacionamento com aquele alimento de uma maneira saudável, tem uma grande chance daquela criança se tornar um indivíduo com bons hábitos alimentares, certo? Quem é o maior desafio no público infantil? Os pais, porque eles criam resistência, eles são mais difíceis. Ai, por que eu vou parar de colocar açúcar no suco se eu bebo e não faz mal? Aí a gente tem que começar também a trabalhar com os pais dessas crianças. E aí a gente tem aí a criatividade, porque a criança ela tem um baixo tempo de concentração, então a gente precisa ter uma criatividade em focar a atenção daquela criança na gente, em focar a atenção daquela criança na atividade que está sendo desenvolvida, certo? Talvez uma cantiga, talvez uma brincadeira, um balão, um grito, que a criança ela gosta de festa. Então, o que é isso? Vitamina. Vita o quê? Vitamina. Vita. Aí elas começam. Você vai e incentiva a interação, a agitação dessa criança. Brincadeira e ferramenta educativa. Brincadeira é séria. Toda brincadeira é séria. A gente tem que levar isso com seriedade. A brincadeira, ela é extremamente séria para o desenvolvimento da criança. Quando a gente combina essas atividades lúdicas, a gente tem uma assimilação muito maior. Linguagem simples, eu não vou chegar e vou falar dos radicais livres e dos antioxidantes, porque leva ao estresse oxidativo. Eu vou falar para ela, olha, vitamina faz bem para o cabelo, vitamina faz bem para a pele, fica limpinho, o cabelo cresce forte, você vai ficar forte que nem o Hulk. A gente tem um linguajar mais acessível, que, por incrível que pareça, é um linguajar bobo, mas para a criança é um desafio, porque ela está em constante aprendizado. Atividades adequadas às diferentes faixas etárias, não adianta eu oferecer para uma criança de 9 anos uma atividade, uma brincadeira de 3 anos, não vai despertar interesse. E não adianta eu oferecer para uma criança de 3 anos uma atividade de 9 anos que ela não terá compreensão. Ações paralelas com o EAN, com os pais, de EAN com os pais e os cuidadores, que são o nosso maior desafio. Então, o conteúdo que eu trabalhar com a criança, eu também irei trabalhar com aquele adulto, irei dividir para que ele entenda aquela importância e dê continuidade em casa. Atividades adequadas às diferentes faixas etárias, eu repeti aqui. Mudanças de forma lenta e progressiva. Então, passo a passo. Aquela criança, ela vai andar a passos de bebê. Eu vou fazer propostas diferentes e vou fazer uma repetição da informação. Eu quero que fixe o que é fibra. Olha, tem as vassourinhas dentro da gente que limpam aquilo que é para jogar fora. Onde se encontra? Na banana. Vamos fazer uma aula da banana. Tem lá na manga, vamos fazer uma aula da manga. Tem na maçã, vamos fazer uma aula da maçã. E então a gente começa a criar atividades diferentes, propostas diferentes, até que ocorra a fixação desse conteúdo. Intervenções únicas e diretas pode acontecer,
E a gente tem que pensar no seguinte: se eu tenho uma única oportunidade de fazer essa intervenção, mais vale eu fixar em um problema e levar a uma solução para que tenha alguma absorção de informação, do que fazer um leque de informações e aquela criança não pegar nada, certo? Estabelecimento de vínculos, ganhar a confiança da criança é muito importante. Então, você se tornar amiga, você se tornar atrativa, né? Você desperta aquele interesse, você mostra que você está ali com ela, que você está se divertindo com ela, que ela pode te chamar de tia, que ela vem, ela faz carinho. Isso é muito importante para a criação do vínculo, certo? Dúvidas? Não, essa parte me lembra da fase que eu fui tia. Da fase que você foi tia. Gente, ser tia é muito gostoso. Eu dei aula para pré-escola, Carol. É muito gostoso. A gente chega lá, aí vem todo mundo correndo, faz um bolinho em você, você cai. Eu, pelo menos, eu sempre caio, que elas vêm pulando em mim. Tia Carol, é muito gostoso. Tô sentindo uma falta. Mas é muito bom. Eu sinto falta da época do Dia dos Professores, que eu ganhava muito presente, principalmente na Páscoa, que eu ganhava de chocolate e era fora de série. Eu tinha 30 aluninhos. É muito gostoso. Os meus não me dão nada, porque eles têm 2 anos, eles não vão no mercado. Não, meus faziam os pais ir, entendeu? Eu sabia pedir. Eu tenho vontade de trabalhar com crianças, eu acho incrível, é um projeto lindo, né? Principalmente na área de nutrição. Gente, eu sou apaixonada. Quando voltar à escolinha, se tiver alguma oficina lá, eu vejo se a escola abre para levar 1 ou 2 alunos por vez, para vocês terem essa vivência. É muito gostoso, eles são muito divertidos. Eu gosto bastante. Carol, pode marcar, que nós vamos sim. Eu me garanto. Eu vou ainda fazer a minha pós, eu falo isso. No dia que eu fizer a minha pós, vocês vão falar assim, nossa, finalmente, mas eu vou fazer. Vamos lá então, pessoal. Adolescentes de 10 a 19 anos, então aí tem a pré-adolescência e adolescente, é uma vulnerabilidade de transtornos alimentares, por quê? Porque eles estão aí na formação de identidade, eles estão começando a se identificar com algo, eles estão começando a ter essa formação, se conhecendo, né? Você tem mudança física, você tem mudança psicológica, comportamental. Aquela criança era fofinha, ela começa a passar por aquela transição, que aquela criança é insuportável, né? Para mim, eu falo que a criança de 6 e de 10 anos são as piores que tem, mas isso é aqui em casa, eles dão certinho nessa idade. 10 anos está naquela mudança, já está começando a gostar de menininho, já está começando a gostar de menininha, mas ao mesmo tempo gosta de brincar. Aí vem o outro amiguinho que é mais desenvolvido e começa a tirar com aquela criança e tá aquele debate mental. Então, tem essa vulnerabilidade, você tem uma exposição, vamos beber que é legal, vamos fumar que é legal, dependendo de onde esse adolescente é inserido. Aí entra lá nos seus 18 anos, agora eu posso dirigir, curtir a vida doidado. Então, esse grupo busca constantemente uma aceitação do próximo. Eu quero ser inserido em algum local, eu quero pertencer. E aí você tem um desafio aí, que você segue os mesmos passos do aconselhamento infantil, certo? Então você tem ali um processo educativo que resgata aspectos particulares, sociais, políticos, culturais, que tem como objetivo fazer o sujeito descobrir-se singular dentro do coletivo. Então, por mais que você faça aquele projeto com um grupo, você não faz só com um grupo, você faz dentro desse grupo uma individualidade, para que aquele ser se sinta único. Belezinha? Você tem que fazer com que ele se sinta capaz de refletir sobre os problemas. Então, olha, eu sei fazer isso, eu estou disposto a fazer isso. Eu começo a pensar antes de agir. Então, você oferece as ferramentas, você oferece os meios e você incentiva a autonomia dele diante dessas escolhas. Beleza?
E os adultos, você tem o aconselhamento nutricional padrão, olha, come frutas, verduras e legumes, diminui o sódio, diminui gordura, diminui ultraprocessados. Esse aconselhamento nutricional padrão é direcionado a um adulto saudável. Então, aqui você tem etapa, identificação do problema, elaboração da ação, estratégia da solução. A estratégia, encorajamento do cliente, depois você tem conduta profissional, problematização do cotidiano alimentar. Elaboração da ação, você tem que ter o paciente, né? Você tem que fazer com que ele se sinta o protagonista. Conduta, quais são as escolhas alimentares em situações como festas, identificar erros e comportamentos e orientá-lo quanto a melhores escolhas. Você vai identificar essas situações de acordo com o próprio paciente. Estratégia da solução, etapa, estratégia da solução, estratégia exige tempo, disciplina e paciência, e a conduta profissional é o que conseguiu fazer diante das orientações. O paciente deverá receber elogios em relação aos objetivos alcançados. Se você falou para ele comer 5 frutas, né? Ele não come nenhuma fruta. Você falou para ele comer uma fruta uma vez por dia, daria 5 frutas ali de segunda a sexta. Ele chega e fala assim: olha, eu não consegui, mas eu comi 2 frutas na semana. Perfeito. Vamos tentar aumentar para 3? E assim você vai trabalhando. Você nunca minimiza a conquista dele. Você sempre potencializa, você sempre valoriza ali. Certo? Dúvidas? E aí, no aconselhamento nutricional para idosos, 60 anos de idade ou mais, você tem hoje um nicho de mercado muito grande crescendo. Por quê? Porque a gente tem um aumento da expectativa de vida, e com esse aumento da expectativa de vida, muitas doenças também vêm agregando. Olhar cuidadoso para que tenha uma vida mais longa e com mais saúde através dos bons hábitos alimentares. Então, aí a gente vai criar um ambiente né, que vai favorecer esse idoso para que ele mantenha a saúde, para que ele tenha uma manutenção e um prolongamento da vida. Mas, se aquele hábito não faz mal, para que eu vou mexer nele? Ele já está acostumado. Então, aí a gente não briga. Hoje a gente tem 2 grupos, os idosos saudáveis e completamente capazes e independentes, e tem aqueles que precisam o tempo todo de um cuidado, tem uma dependência que pode interferir nos hábitos alimentares e comportamentos. Certo? Aqui a gente tem a integridade dos órgãos sensoriais, olfato e paladar já não são mais os mesmos. Então começa, eu não sinto gosto disso, eu não sinto cheiro disso, eu não gosto. E a gente sabe que o paladar está relacionado tanto o sabor, né, a parte sensorial da língua, quanto o olfato. Quando uma pessoa está resfriada, muda aquele paladar porque ela não sente o cheiro. Déficits cognitivos, então tem problemas de memórias, aprendizado mais lento. Quando a gente for falar, a gente tem que falar de uma forma mais lenta, mais pausada e com informações claras e objetivas. Por quê? Respeitando a condição desse idoso. Doenças crônicas, que cada vez aparecem mais, então muitas vezes a gente pode pegar ali idosos acometidos por elas. Percepção, personalidade e emoções. Tem uma transição, e esses idosos muitas vezes foram tranquilinhos a vida toda, aí chega uma hora que ficam rabugentos, ficam mal-humorados, ou ao contrário, foram rabugentos e mal-humorados e ficam sensíveis e carentes. Isso acontece muito, aqui dentro de casa eu tenho 2 que passam pelos 2. Deve-se ter uma compreensão e paciência para se lidar com essas diferentes personalidades. Você precisa ter esse cuidado. Se você não tem, troca de nicho. Por quê? Porque eles precisam disso. É muita saudade, é muita perda, é muita vivência, é muita memória. Eles gostam de ser mimados. O idoso é a criança nascida faz tempo, certo? E aí você tem o ambiente, status social, família e cuidadores, o estilo de vida muda muito. Se você tem aquele idoso mais carente, ele vai ter mais necessidades. Se você tem aquele idoso que tem um status, um poder aquisitivo melhor, muitas vezes ele se encontra em uma saúde melhor porque ele teve uma vida melhor vivida, tem uma dependência menor porque fez ali, sei lá, uma atividade física sempre se alimentou muito bem, sempre teve um cuidado médico. E aí, esses idosos também são carregados de crenças e tabus. A gente tem que tentar desmistificar, no entanto, aquilo que não faz mal, a gente respeita e não altera.
Gestantes e nutrizes, trabalhar com mitos e tabus, que nem eu falei, por exemplo, da canja, ou aquele momento, eu vou beber cerveja porque a cerveja aumenta o leite, meu leite tá fraco. Não, teu leite não tá fraco. A pega da tua mama tá errada. Você não beber água está errado. Você não dormir está errado. Então aí você começa a trabalhar e mostrar que o leite não tá fraco, que é um processo natural, que aquela dor existe e que juntos vão superar aquilo, certo? Também trabalhar com a prevenção de complicações. Então, aí a gente tem diabetes gestacional, hipertensão gestacional. E aí a gente tem que tentar diminuir os prejuízos ocasionados nessa fase da vida. Aqui tem uma tabelinha, uma pirâmide que tem a sugestão. Não vou cobrar essa pirâmide, é só para vocês verem. Dúvidas? Sim, não? Só na hora da prova que eu vou ter dúvida. Na hora da prova eu só vou falar com todo mundo, menos com a Paula. Que horror, Carol! Sabe Quanto que eu amo ódio vocês. nesse seu coraçãozinho, Caroline, por favor. Na hora da prova eu não vou lembrar nem meu nome. Pessoal, dúvidas? O último slide eu vou ficar devendo para vocês, mas como foi o mais recente, eu acho que vai ficar mais tranquilinho. Certo? Mas nem na passagem daquele que é bem interessante para a prova? Mas eu passei bem interessante para a prova. Ô, Carol. Diga, meu bem. A gente é melhor você orienta a gente a estudar pelos slides para ficar mais resumido do que ler a apostila toda? A apostila está nos slides. Então, mas aí pela praticidade, pode só pelo slide. Você estudava pelos slides. Pode ir só pelo slide que eu vou fazer as provas em cima dele. Okay. Carol, vai cair alguma pergunta do Ava? Vai basear ali no cantinho. Pode dar uma estudadinha no Ava também. Tá bom, Carol, obrigada. Vocês estão fazendo o desafio nota máxima, bonitinho, né? O Ava de vocês está em dia. Se estiver em dia, eu dou uma ajudinha aí. Não, já combinou, né? Ajudinha não, é 100 pontos na prova. 100 pontos. Não sei, não. Já foi falado, você já combinou. Perna. Tá gravado. Não foram 100, foram 50. Não, porque nosso vale 2.500. Você falou que era 100. Tá gravado. Você mostra a gravação? Não. Carol. Eu, amor. Eu posso enviar minha situação, problema do meu trabalho para você dar uma olhada? Claro, já que tem gente que tá fazendo isso. Eu vou enviar no WhatsApp, então. Pode mandar sem problemas. Tá bom, pessoal, obrigada. dúvidas? Carol, tô indo. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite, bom descanso. Para você também. Obrigada, Carol. Beijo, boa noite, até amanhã. Eu que agradeço, pessoal. Vão com Deus, bom descanso. Se alguém precisar de ajuda ao longo da semana com a BNT, me fala, tá bom? Ô, Carol, mas Eu, o amor, trabalho a fala. gente vai ter que entregar na BNT?